Mais uma vez, muito bom dia. Está aí o Visto de Fora, já cá está a Begonha, já cá está o Olivia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. E o Sérgio também. Sim, já cá estamos. Bom O Sérgio dia. não foi lá nenhum. Não, eu não posso mesmo sair daqui. Bom, e bem-vindos a mais um Visto de Fora, numa semana em que por cá fomos surpreendidos ou não com a acusação formal do Ministério Público ao Benfica, suspeitas de corrupção. O que eu vos pergunto, não vou perguntar nada sobre o caso, mas apenas como é que esta situação foi acompanhada lá fora, como é que, visto de fora, acompanharam este caso dos e-mails. Pois, olha, eu estou a ver agora mesmo o Marca, en España, que, como saben os nosos ouvintes, se non o explico, é o principal xornal desportivo de España, e xa está a acompañar a Pariboto a noticia. Con este titular investigan, vou traducir, posíveis sobornos de millares de euros do Benfica a un árbitro. Isto aparece como noticia destacada hoxe, é dizer, nos principais xornais desportivos españois, nas principais radios, estáse a falar deste tema. Portanto, Olivier, aqui é um prejuízo para a imagem do clube. Isto é semelhante, olhando para a acusação, àquilo que aconteceu, por exemplo, com Juventus, Marselha. Tu que acompanhas o fenómeno desportivo, há aqui alguma semelhança? Eles deixaram de divisão, para já a diferença. Eu diria que visto de fora, vou dizer, dos países francófonos quase ninguém fala disto. Aliás, eu acho que tem uma explicação que é a questão de haver muitas investigações em Portugal. Muitas vezes, não estou a falar a sério, mas é verdade, sim, é um pouco o Alerta Correio da Manhã TV, não é? Ou seja, o Alerta Correio da Manhã TV é uma investigação, também uma investigação, e depois é muito raro depois de haver uma conclusão, por assim dizer, a investigação. Ou seja, basicamente, quantas vezes já me ligaram, e deixaram de me ligar a dizer: ei, Olivier, para visto, há uma investigação contra o tal clube. Sim, mas depois quando também, já depois. é muito... Mas aliás, em Portugal por não há exemplo, conclusão, não é? no caso do Benfica en España, que temos de ter en conta esa proximidade que existe, depois a cuantidade de xogadores, treinadores que ao longo dos anos, non é, teñen pasado españois ou que teñen xogado, futebolistas que teñen xogado antes en equipas españolas ou aliás tamén xogadores españois, por tanto a relação lóxicamente É máis próxima, non é? É moito máis próxima e é normal, e o Benfica tamén que se enfrenta os grandes clubes españois tamén nas competições internacionais, por tanto ten toda a lógica que isto teña un grande impacto en Espanha. Mas é evidente que o dia em que, se houver um dia um clube dos portugueses importante que deixe de divisão, como é evidente será a notícia, imagino, a loucura Claro. que seja lá fora. Mas isto para já estamos apenas na fase da acusação, nada mais a acrescentar. Mas olha, outra Sim. coisa, Diz-me. que o que dice Olivier é verdade, porque vamos así con un bocado de humor. Isto da operação pretoriano. Sim. É dizer que aquí temos tantas operações sim, mas en marcha e como é que vocês veem? investigações. Devia ser um veem o índice de caso? Portugalidade, como é que se chama a operação em tal coisa? Operação Monte É como Branco. o nome da tempestade. Operação Um Pretoriano. dia vamos falar Operação Marquês. da forma como as autoridades policiais designam as operações, não é? Os processos. Neste caso é pretoriano, o outro é o caso dos e-mails, mas há de facto nomes bastante criativos, podemos dizer assim. Sim. Com criatividade, vamos avançar para a análise dos temas que dominaram a semana. Vamos embora. O Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E esta semana ouvimos Ursula von der Leyen em público a apoiar a criação de campos de retorno para migrantes, campos no exterior do espaço da União Europeia, ou seja, em países que poderão eventualmente receber compensação financeira para conduzirem os migrantes. Begonha, que avaliação fazes desta ideia? Pergunto se esperavas ver a líder da Comissão Europeia a defender uma solução como esta. Sinceramente non esperaba isto, eu fiquei xocada. Eu sei que o grupo do Partido Popular Europeo, unha grande parte dos integrantes, non é, apoian isto. De feito, estiven reunidos en Bruselas, mas eu fico preocupada con isto. A mí pareceme terrível isto. Pareceme que, como por de fora, é dizer, nós non vemos o problema, e coitados deles, agora pagamos a X país, como está a acontecer na Albania, non é? Temos o exemplo, foi a Italia, a Meloni, a primeira ministra italiana, quen pus en marcha isto, non é? Esta semana, e vimos o que acontece, vimos as imaxes de como son estes campos, como son estes centros, non sei se falar de Prisao,
centros, non sei como denominar, mas as imaxes son xocantes. De verdade que isto vai ser unha solución para o problema? Isto vai ser unha solución ou é ollar para outro lado e dizer non conseguimos non solucionar e entón pagamos a determinado país de fora da Unión Europea para que os acolla ou os teña lá dentro en pouquísimos metros cuadrados, como se fora numa prisão. Para mim é preocupante isto, realmente. Olivier, há uma cedência dos partidos do centro-direita, digamos assim, à extrema-direita? Bem, uma cedência, não sei, eu partilho para já completamente, e não vou acrescentar nada que a Begonha disse sobre a questão da preocupação, porque eu partilho a mesma preocupação que a Begonha sobre a... também, não? Sim, de uma certa forma também, mas eu diria que eu recebi a van der Leyen, vai atrás da extrema-direita, sim, mas eu diria sobretudo que as pessoas decidiram. Estamos numa democracia, ou seja, basicamente o que o povo falou. Que nós queremos ou não, depois cada um temos a nossa opinião, não é? Mas o povo deu votos, e cada vez mais da extrema-direita. Isto é um facto. Bom, e como tinha referido na semana passada, Viktor Orbán, pena minha, mas isto uma vez disse a minha opinião, está cada vez menos isolado. Também isto é um facto. Sim, tem cada vez mais a senhora Meloni, hoje em dia, eu diria que ganhou muito peso na Europa. Eu acho que ainda não nos apercebemos disso, mas ela ganhou muito peso. Aliás, o que é que ela fez com os migrantes da Albânia? Consegues explicar isso, esse crescente peso? Claro, mas quem é que estava no poder num país grande da extrema-direita? Quem? Só uma pessoa, Meloni. Em Espanha, França, Portugal, ou Alemanha, não há, portanto, um dirigente da extrema-direita. Portanto, a extrema-direita subiu e, por acaso, vi um número em Espanha, com a lei jornal espanhol, o El País fez uma coisa inacreditável há um mês e meio. Fizeram uma pergunta aos espanhóis: qual é a vossa principal preocupação neste momento? Olha, resposta número 1 dos espanhóis, a imigração. E estava no nono lugar, diz o El País, há alguns meses. Portanto, estamos a ver que mesmo um país como a Espanha, não é? Mas a Espanha reflete o que vivemos na Europa. A França nunca teve, como agora, um ministro da administração interna tão duro em relação ao discurso sobre a imigração. Mas isto reflete o que muitas pessoas querem, que é mais dureza em relação aos migrantes. Além do que estás a dizer, é uma coisa, na Espanha, como bem sabem os nosos ouvintes, e se não, também, insisto, lembro, temos um governo de esquerda, temos um governo do Partido Socialista, com apoio da Yolanda Díaz, mais a esquerda. Mas, que acontece? Que a política migratoria de España é de abertura, mas tamén non se solucionou o problema. Por iso en España o principal problema é a inmigración. Por qué? Porque temos en Canarias, neste momento, na illa, vou dizer en español o nome, Hierro, a illa do Hierro, temos a maior chegada de migrantes agora neste momento, em dias Deixa-me só sublinhar aqui um parênteses, Begonha, porque na próxima semana vamos ter uma reportagem Renascença justamente sobre esse caso. Eu sei que a Renascença esteve lá, sei que a Renascença e um colega da Renascença têm acompanhado tudo isto, não vou adiantar exatamente, e penso que vai ser muito interessante por isso, porque é incrível. A Espanha está a receber miles e miles e miles, mas é desde há muitos anos no sul da Espanha, como saben, no Estreito, mas também agora nas Canárias. E a Itália, acontecia antes a mesma coisa, agora continuam a chegar muitos, mas nem tanto, continuam a chegar mais na Europa, na Espanha, mas é incrível que países que foram emigrantes, como foi o caso da Itália, que agora estejam com esta política, porque nós temos de lembrar que somos povos, tanto os galegos, os portugueses, os italianos, os gregos, povos migrantes. Exato. Portanto, mas não é fácil uma política europeia que tente, por um lado, aunar os direitos humanos, que é o que está a tentar a Espanha, e, ao mesmo tempo, proteger os próprios cidadãos do país. Esse é um bom ponto, porque, Olivier, deixa-me colocar assim esta questão. A Begonha falou da situação nas Canárias e, de resto, sublinho uma vez mais, vamos ter uma reportagem do João Cunha na próxima semana sobre esse caso. Há ou não, de facto, um problema
com a imigração, muitas vezes ilegal, na Europa, que é preciso ter em conta. Como é que se concilia eventuais problemas criados pela chegada de várias pessoas ao território europeu com a garantia dos direitos humanos? Pode não estar a haver aqui, de facto, um problema e que muitas vezes os responsáveis políticos podem não querer olhar? Para mim, como, não sei, se há um problema com a imigração clandestina na Europa, para mim a resposta é sim. A questão aqui que se coloca é que quando eu vi até um responsável de uma revista africana ontem na televisão, e ele dizia, eu tive quase, pensei assim, isto não acredito que eu estou a ouvir. Ele estava a dizer, ele é contra as medidas lá de Meloni e companhia, tudo bem, é a opinião dele, e depois ele vai dizer, mas afinal as coisas funcionam mais ou menos bem neste momento. Desculpa. Então, mas há pessoas que morrem. Mas como é que ele pode dizer tudo isto? Ou seja, é preciso organizar a imigração. E depois que... desculpa. Não, diz. Há outra coisa importante, e en termos europeos, xa que estamos neste bloco da Europa, eu lembro-me na miña altura de correspondente de ter varios encontros en cimeiras internacionais e que nos explicaban, e continua e cada vez máis, a Europa é fundamental. Pensen unha coisa, que as Canarias é a última fronteira da Unión Europea. E então a Europa, Bruselas, ten unha responsabilidade nas Canarias, non é só o goberno español. Portanto, o papel da Europa neste caso... Mas está a empurrar essa responsabilidade para fora da Unión Europeia. Mas neste caso, e o que se estaba por en marcha há anos e se tentou, mas acho que non se conseguiu con suceso, porque un problema gravísimo é precisamente nos países dos que saen os migrantes apoiar a eses países para tentar evitar a saída deses migrantes. Mas claro, iso é axudar eses países, é axudar a que evolúan eses países, e para que non se produza este problema. Mas claro, é moito máis custoso iso do que un campo, digamos, de acollimento fora dos nossos países, sem condições. Olivia, queres concluir? No tempo de palavra. Sim, concluir. Não, mas peraí, concluir, não falei. Não vou concluir agora, não falei ainda. Não, concluir a tua ideia exatamente. de há pouco. Sim, obrigado. Basicamente, é dizer que se há um problema com a imigração clandestina, ela tem que ser resolvida, tem que ser organizada, porque neste momento é a anarquia total. Agora, eu tenho que eu lamento muitas vezes no discurso, lá está, e na extrema-direita, e é habitual, que é considerar quase uma espécie de bode expiatório. Não? É que é non-stop essa questão. É do tipo, é considerar que quase é a fonte dos nossos problemas atuais, não é? Na Europa. Isto é triste, achar isso, porque nunca se esquecer que são seres humanos. E vamos ver, a partir de acordo com a Begonha, mas em que condições eles estão na Albânia e depois, afinal, vão ser os homens saudáveis. Eu vi isto. Os homens saudáveis, tanto as mulheres, as crianças ficam de um lado, não é? Ou ficam na Itália, sei lá. E as pessoas homens saudáveis, vão para a Albânia à espera de uma decisão. E depois eu gostava de ver quais são os critérios, o que é afinal, um homem saudável. E tem muitas dúvidas sobre a eficácia destas medidas, mas, repito, é a escolha dos cidadãos que fizeram crescer a extrema-direita. E como eu defendo a democracia, isto é normal. Lá está, são as propostas deles, as pessoas votaram nestes partidos. Mas 11 países, para terminar este 11 países, porque a Meloni, a primeira ministra italiana, Giorgia Meloni, organizou como uma cimeira, uma mini cimeira paralela, na que participaran 11 países, a incluir a Itália. Então, do total, 11 países são muitos. E pouquíssimos países, como é o caso de Espanha, manifestaram-se abertamente contra essa porque política. O resto parece que teñen medo. Parece que pronto, vamos ver. É dizer, eu acho que nestes casos é importante ser directo e não esquecer nunca o passado nem os direitos Muito bem. humanos. Temos que avançar para outro tema, semana marcada também pela apresentação pública do Plano para a Vitória, plano de Volodymyr Zelensky para a vitória no conflito com a Rússia. São 5 pontos essenciais, vou destacar aqui alguns. Convite imediato para a integração da Ucrânia na NATO. Um segundo ponto sublinha a necessidade de levar a guerra para o território russo e também pede-se sanções à Rússia e
promoção do crescimento económico na Ucrânia. Olivier, isto é execuível, ou seja, é possível convidar no imediato a Ucrânia, levar a guerra para o território russo? Isto não é promover ainda mais o conflito? Ou temos aqui, de facto, um guião para terminar o conflito? Zero guião, isto é completamente surreal, ou seja, isto não, aliás, nem é um plano de paz. O nome está correto neste caso, é o plano de vitória. Segundo o Zelensky. Mas em que base pode haver uma negociação sobre isto? Zero. É zero base. É tudo o que a Rússia não quer. Ou seja, tu vais querer acabar com a guerra, que imagino eu que é a ideia, não imagino, tenho a certeza, a ideia de Zelensky. Tens que ter noção que mesmo perante o teu adversário, mesmo inimigo, não é? Faz parte de uma negociação, tu vais andar com algumas medidas que podem interessar o inimigo. E o inimigo poderá eventualmente também fazer o mesmo. Agora, tudo isto, todo este plano de Zelensky é exatamente o contrário do que quer a Rússia. Portanto, ou seja, Zelensky já morreu... Mas isto é devia ter alguma cedência. Eu acho que o desespero. É o plano de desespero do senhor Zelensky para tentar uma última jogada. Vou lançar aqui um chamamento. Também hoje estou tipo humor. E é dizer... Olha, por que não ligam o Zelensky e o Putin aqui a Portugal? Porque os portugueses, para o tema negocial, são únicos. Eu sempre digo em Espanha, os portugueses são os melhores negociadores do mundo. E é verdade. Achas mesmo? Acho mesmo. Acho mesmo, em termos diplomáticos, sim, a diplomacia portuguesa é ótima, o demonstrou. Olha, os cargos internacionais, como é que conseguem determinadas pessoas subir assim e depois o apoio internacional e a imagem. A verdade, é verdade, para mim foi esta apresentação um plaf, assim, não é? Do plano. Já sabíamos... Parece tudo menos um plano de paz. De facto, também não assumo que é um plano de paz, sim, não é? É irreal totalmente, não é? E para mim... E achas que o Ocidente pode pegar neste guião de alguma forma? Mas não. Terá de tentar pegar. É mais como, mas não é? Não é fácil. E depois isto mostra, penso eu, o desespero do próprio Vladimir Zelensky, não é? Porque vês que passa o tempo e, claro, ele tem uns prazos muito apertados, é dizer, ele está xa a contar menos do humano, paz, e como dice Olivier, está a exixir ou está a propor xusto o contrario do que quer a Rusia. Então, neste caso, para tentar por fin a unha guerra, e máis unha guerra que non se ve con un fin próximo, é importante aliñar os posicionamentos e ceder. E parece numa negociação que tem que haver cedências, não é? Sempre. E aqui Zelensky mostra que está irredutível. Irredutível, e o Putin também. E o Putin também. Queres dizer que, do vosso ponto de vista, que vamos ter um conflito constante durante muito tempo? Non sei, porque aquí temos a chave, e temos falado moito disto cá, a chave a temos nas eleições americanas. Temos, faltam já menos de 15 dias. Falta pouquíssimo. E a chave vai ser se vamos ter un goberno demócrata ou vamos ter Trump. un goberno republicano com o Trump. Sim. Portanto, a já muitos Kamala republicanos Harris, dizem que aquilo já não é o Trump, Partido Republicano, não é? É outra claro, coisa diferente. É o Trump, exatamente. E se o Trump vencer, aqui vai se mexer muita coisa. Portanto, não vamos avançar, vamos ver primeiro, passo por passo, um dia de cada vez. Muito bem. E a ver o que acontece nos Estados Unidos. Não sei se, Olivier, se queres acrescentar alguma coisa sobre este... Não tem nada a acrescentar. Não tem nada a acrescentar a este plano Olha, para a mas vitória, Olivier, concordamos muito. Estão a concordar muito, de facto. Temos que avançar para os temas nacionais, é isso mesmo que vamos analisar já a seguir. Ora, vamos lá então... Recordando apenas que o Visto de Fora é um programa de Renascença Euronet. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Avancemos então. E então, querem falar mais uma vez de orçamento? Olivier, Olivier, no A final... Begonha já disse que os portugueses são grandes negociadores. Exato, portanto, exatamente. lançado. No final, depois de tanto tempo, tantas reuniões, tanto vai e vem, Pedro Nuno Santos, na última noite, acabou por antecipar a sua proposta à Comissão Política Nacional do PS, dizendo que até gostaria, de alguma forma, não foram bem estas palavras, de votar contra e que deveria votar contra, vai propor a abstenção para viabilizar o orçamento. Não terás ficado surpreendido? Não, o desfecho esperado, não é? Eu acho que o Partido Socialista mostrou grande, estou a exagerar, mas um bom sentido de responsabilidade, que era o de esperar, ou seja, que era impensável haver novas eleições. Portanto, os portugueses escolheram, disseram não ao PS neste momento, após muitos anos de António Costa, quiseram uma alternativa e houve eleições, é a democracia, e eu acho que Pedro Santos, quando vi o orçamento, só tinha porque o orçamento é quase do PS também, portanto não há grandes diferenças. É o papel dele dizer que há muitas diferenças e tudo isso, mesmo assim, é o papel dele, mas e sobretudo uma jogada também interessante porque deixa um pouco o partido Chega à margem disto tudo. Mas não dá abertura para o Chega se assumir como partido da oposição? Como? Se não dá margem ao Chega para se assumir como partido da oposição. O Chega vai ter este papel também importante na democracia portuguesa, por causa do número de deputados que tem, não é? Agora, no Parlamento português, o Partido Socialista tem não só uma jogada interessante, que é sentido de responsabilidade e, ao mesmo tempo, lá está, vão dizer que discordam e vai ser o principal partido da oposição, na minha opinião. Qual é a tua leitura, Begonha? Era preciso tanto tempo para Pedro Nuno Santos anunciar esta posição? Mas era a novela da que eu falava sim, no outro sim, dia, este é a o último novela episódio portuguesa. desta. Não sabíamos que o desfecho sería este. Non sabíamos cuándo. Então, si olhamos como analistas para o timing tamén foi unha sorpresa, porque como esperabas, sabíamos o da reunión, non é? De segunda-feira, dábase por feito que sería então, mas non, ele adiantou isto, deu marxen de varios días, non é? Para engolir isto e para pôr ele os tempos. Eu acho... Sim, esvaziou o Congresso do PSD, não é? Que onde esperava muitas críticas ao Partido Socialista neste ponto. Escolleu muito ben o timing, eu acho que o timing foi muito ben escollido. Demorou muito tempo, sim, demorou muito tempo, mas era preciso que esta novela tivese un desenvolvimento, como era unha novela, non é? Non ian a dizer, como dicía Oliviera un momento, unha vez que se apresentou que as cedencias tamén do propio goberno era difícil, pelo menos non se abster, non é? Mas, atenção, para min, o interesante de ontem foi o propio discurso en sí do Pedro Nuno, porque había momentos onde non sabías. Eu a começo non sabías por dizer que era favorável ao voto contra, não é? Claro, mas... non se sabía por onde que ia ir, e olha, e eu, como? Inicialmente parecia que ia anunciar o voto contra. Mas depois, claro, estaba a falar para dentro, e depois eu percebi. Ele estaba a falar para os críticos. Exato. Para os críticos de dentro, porque ele comentou e disse, afirmou en varias ocasións, somos un partido unido, que ninguén desconfíe, somos unidos, mas vai haber aquí unha remodelação, vai haber un novo percurso. Para mí, iso foi o titular. Portanto, ele também ganhou tempo para organizar a sua própria liderança no Partido Socialista. Exatamente, o titular é, atenção, nos apoiamos, mas aquí vai haver oposição e vai haver unha mudança importante dentro do partido, que sem dúvida vai ser mais à esquerda. Mas vamos olhar então para as medidas deste orçamento que o Partido Socialista, pela abstenção, vai viabilizar. Olivia, o que é que tu destacas e se lá fora houve algum tipo de apreciação ao orçamento de Estado, à proposta de orçamento de Estado para o próximo ano em Portugal? Sim, foi uma loucura. Lá fora, a questão, quando eu digo lá fora, sempre eu só posso referir-me aos países francófonos. Não? Eu incluo o Quebec também. Ok. Que é uma região do Canadá, uma região francófona, para a qual eu faço enquanto trabalho. Basicamente, uma medida foi muito comentada, que é o IRS jovem. Porque, de facto, o que é muito interessante no caso de Portugal, visto de fora,
é que, e já referiste aqui, e bem, esta semana foi uma loucura em França até, é que muitas reportagens saíram sobre o exemplo espanhol e português no que diz respeito à diminuição da dívida pública e do déficit público, enquanto a França continua como gravíssimo problema, ainda mais importante do que Espanha e Portugal. E há sempre o exemplo, no caso de Portugal, que é uau, magnífico, os indicadores económicos são incríveis. E quando o Quebec ligou-me esta semana, foi assim, metem um minuto isto na cabeça, isto não deixa de ser super interessante. O jornalista do Quebec liga-me e diz assim, então, e a pergunta era super interessante, então, mas é uma coisa que eu não estou a perceber, dizem, então, mas os indicadores económicos de Portugal são cada vez melhores. Dívida pública, déficit, desemprego, etc, etc. O país que eu estava na Troika há 17, 18 anos, não é? Aqui 17 anos. E os jovens vão-se embora? Não. Então é porque não percebem nós a sabemos prática realidade salarial. aqui. Sim, mas nós sabemos esta realidade aqui. Mas imagine lá fora, porque lá fora eles veem os números. Então, mas lá fora dizem que é extraordinário. Até eles veem artigos de outras pessoas a dizer é extraordinário. Os indicadores portugueses da economia, de facto, melhoraram. Mas como é que é possível, em paralelo, de facto, dizem eles, que tantos jovens querem ir embora? E por isso o IRS jovem foi muito comentado, porque, de facto, é o início de uma ajuda, não sei se vai resultar ou não, mas é o início de um plano, não é interessante, que também havia a ideia de António Costa, que é agora reforçado por Montenegro, da ideia de vamos tentar, não é, com várias medidas, uma delas do IRS jovem, segurar os jovens daqui e convencer alguns de fora para voltar aqui. Também foi muito comentado o IRS jovem em Espanha, Begonha. As medidas do orçamento foram comentadas, a estratégia para fazer regressar jovens. Vou ser sincera, en España comentouse sobre todo o que máis se destaca, porque sempre a comparativa, sempre, como acontece con Portugal e España, non é? Do lado portugués. E o incrível que foi que o principal partido da oposición apoie ao partido do governo, ainda que seja com a abstenção, en Espanha seria impensável. En Espanha eu non estou a ver ao Partido Popular do Feijóo apoiar o orçamento do Pedro Sánchez do Partido Socialista. Non estou a ver. Non sei, se calhar se produce un milagre, non é? Nunca se sabe, mas é moito difícil, por iso é o que máis se está a destacar, máis que en sí as medidas, porque este goberno español tamén está por en marcha moitas medidas de apoio aos xovens e de apoio tamén para en contra, por exemplo, para protexer tamén o aluguer, mas en contra tamén ou tentar evitar o abuso dentro do que o aluguer turístico, é dizer, as medidas que está por en marcha o goberno español nese sentido son bastante sociais, mas non se destacou tanto os detalles como que o principal partido da oposición apoia o goberno de centro-direita para que isto avance, para que o orçamento seja aprovado. Olhou-se mais para a tática política do que propriamente para as porque por moito que políticas. diga o líder do Partido Socialista que realmente está en contra dun bloco central, isto non deixa de ser un apoio, non é? Un apoio para evitar unhas eleições ao partido do governo. Estamos a entrar nos minutos finais, estamos a chegar ao momento em que testamos os vossos conhecimentos sobre Portugal. Vamos a isso, É Carlos? agora. Índice de Tugalidade. Eu estava aqui a falar em off com o Olivier antes da Begonha chegar e o Olivier vai ficar um bocadinho fora desta equação porque ele já me disse que tinha uma namorada, não sei se é atual, que dizia... que dizia... Começa bem, este índice começa bem. Envia um beijinho à tua namorada para que não pense tem mal nenhum, o que eu estou a dizer não tem mal nenhum, que utilizava muito esta expressão. E, portanto, eu vou... que é uma expressão inacreditável. completamente... Falei off com ela e depois corriqueiro. Isto é uma expressão normalíssima de todos os dias. Eu, por acaso, não faço ideia. Eu até acho que é uma expressão relativamente recente, Sérgio, porque quando éramos mais novos, eu não sei se nós dizíamos muito cair a ficha. Tenho ideia de ser uma coisa mais recente, não é? Cair a ficha. Sim, de alguma forma. Não é assim, é um bocadinho mais recente. Os meus filhos... A ficha de enfiares na a armada. ficha! Cair a ficha. É mais recente, sim. Begonha. Como? Que? Cair a ficha. Eu não sei o que é isso. A proposta, faz uma proposta, tenta, não sei. E lá. E de repente caiu a ficha.
caiu a ficha, pois todo o que se tiña planeado, todo o que se tiña pensado, É um bom caiu a esforço. ficha, non é? É um bom esforço. Então, tu tens planificado tal coisa, pensas que, olha, caiu, isto mudou, tenho-me de adaptar a isto. É perceber-se de alguma coisa de forma repentina. De repente, caiu-te a ficha e tu dizes, Mas é mais ou É menos claro. assim, não é? não é bem o enquadramento. Por exemplo, imagina, estou a olhar por ti, ei, cai uma ficha. A Begonha é tão bonita. Hein? Só agora é que me caiu a ficha. Só agora! Só agora, Olivia. Depois de há quantos anos que nos Só porque tu andas no conhecemos? ginásio, não é? Mais de Tu 20 Tem que anos. saber em Mais casa. de 20 anos há que nos conhecemos. Está resolvido. Índice de Tugalidade. Ora, vamos aproveitar estes minutos finais então para o negativo e o positivo da semana. Negativo, vamos começar por aí com a Begonha. Begonha, qual é o negativo desta semana? Ai, depois de rir tanto, é difícil, É difícil agora, não é? se pôr assim séria, mas se para se por séria. E é o aumento da pobreza dos pedidos de axuda en Portugal. Esta semana soubemos, a Renascença xa tiña feito reportaxes, soubemos eses dados da por data, non é? Do aumento da pobreza en Portugal, aliás, a partir da pandemia de 2021-2022, o aumento de pedidos de axuda que ratificou o Banco Alimentar e as grandes instituições. E agora deixa-me só acrescentar aqui um ponto. Por exemplo, a Assistência Médica Internacional diz que há um aumento substancial de pedidos de ajuda, entre os quais a grande maioria portugueses. E depois eu acrescento o seguinte, que é o que quero explicar cá. Esta semana almocei con unha grande amiga miña e estábamos a almorzar non, xa non está cá, mas con unha amiga portuguesa, e estábamos a almorzar e olla, nunha esplanada cuatro persoas a nos pedir esmola. Primeiro unha, depois duns minutos outra, depois outra, homens, mulleres de diferentes idades, se callar dois deles para a droga, que tamén ten aumentado, que vai unido a todo isto o aumento da droga, mas é preocupante, dizer, vas a almorzar e en poquísimos minutos tens primeiro un pedido de esmola, depois outro, depois... Que está a acontecer? Temos de ollar para o que estamos a ver. Isto está aquí ao noso lado, isto non está fora. Deixa eu passar a bola. Olivier, negativo, Olivier. O negativo, no semana passada falei da ausência, da diminuição, para mim, vergonhosa do orçamento do desporto no orçamento do Estado. Outro negativo, ponto negativo do orçamento é que ainda não há um plano de urgência da leitura em Portugal, que para mim é um dos grandes problemas do país. Porque, por exemplo, há cada vez mais crianças, eu fico chocada, está visto de fora, da quantidade de crianças, por exemplo, que usam tablet nos restaurantes. Em Portugal é uma coisa que raramente se fala, é engraçado, não é? Quase ninguém lê livros, que as crianças, é tudo isso. Eu não entendo como é que o governo não acorda sobre um dos problemas gravíssimos em Portugal, que é a ausência de hábitos de leitura, sobretudo nos mais jovens. Então vamos aproveitar o minuto final. Um minuto para cada um. Para o positivo, Begonha. Pois o positivo, xa que estaba a falar de almorzar, de restaurantes, Lá está. Mas o bon que ten voltar a Lisboa, o bon que ten, depois de 3 anos dun lado para outro e sin tempo para dedicar tempo de cualidade ás persoas que queremos, é iso, é dizer, é poder agora combinar coas persoas que se callar tiñas eses encontros pendurados porque nunca tiñas tempo, porque estabas a correr, a viaxar, só a traballar, non é? E depois a dar algo de apoio á familia, e xa está. E eu non tiña quasi vida, realmente. E agora voltar a ter vida, a disfrutar dos encontros cos amigos, a facer planos, algo tan simples, é que ás veces na vida non é preciso máis. Isto é algo que a mí me oferece esta cidade, que me oferece Portugal. Portanto, estou feliz. Como non vai ser isto o mellor da semana? A Begonha já estava quase a dizer, já tinha saudades. Faltou assim um bocadinho. Olivier, positivo. O positivo é uma crónica que eu ouvi esta semana na Rádio Pública Francesa, porque ela é feita por um humorista francês de ascendência portuguesa, e ele explicou aos franceses todos, tem 5 milhões de ouvintes esta rádio, só para dizer a pequena parte, ele explicou aos franceses que a dificuldade dos franceses que quando falam português e a dificuldade dos portugueses quando falam francês. E então
Então, eu vou fazer o teste para vocês. Vamos embora. Eu vou-vos dar algumas palavras francesas e vocês vão tentar, eu vou dizer primeiro, e vocês vão tentar ver se vocês caem ou não. Vamos ver. Eu não sei Porque são palavras, por norma, difíceis de dizer para um português. Então vamos lá. A primeira palavra é primavera, em francês diz printemps. Então vamos lá, Begonha. Não, eu não consigo. Tenta. Printemps. Hã? Printemps. Não está bem. pois claro que não. Sérgio? Printemps. Já sou um bocadinho melhor. Já sou um bocadinho melhor. A segunda é eu francês quero. do Sul, Eu sim. quero. Em francês é je veux. Begonha? Je vous. Não, je veux, não. Je veux. Rua. Ah? Je veux. Ah, não está mal. Je veux. Sérgio? Je veux. Não, Mas será o vocês Carlos. sabem Será o Carlos. francês? E o último, Sérgio e e último, Carlos. e Era para último. Begonha. É a final entre o Carlos e o Sérgio. O último, porque é 1-1. O último para o português, isto é muito complicado dizer este som. Em francês, a palavra gol de futebol, é un but. Un but. Então vamos lá. Un but para ti, Carlos. Errol já. Un but. Já não soa tão bem, não é? É que tu fazes un but. Já não soa. Sérgio. Un but. E ganha o Sérgio. Ah. Ganha o Sérgio. Mas Mas não a- está nada mal. Mesmo Mas assim, a minha pergunta é, o Sérgio e o Carlos sabem francês? Un petit peu. Eu desisti de francês precisamente. Não, porque chegas a. Sim, tu vês logo que tu não tiveste, tá? Não, eu francês é o primeiro que expliquei. E eu vou-te dizer, eu desisti de francês precisamente porque percebi a determinada altura que eu não conseguia fazer o sotaque exatamente igual. Mas para os portugueses é fácil, porque o sotaque português e a fonética portuguesa sim, consegue é chegar a muito vários- rica. sim. E então, Sabe o que é que ele disse, o aproxima. homem na rádio? Uma coisa genial. Ele acabou a sua crónica, por acaso, e juro que eu tinha pensado um dia falar disto aqui, que existe um som, cada língua tem uma melodia, não é? E ele, Não vais com o César, pois não? e ele explicou que cada língua Agora vai cantar. cada língua tem essa melodia. E de facto ele diz, na língua portuguesa, Olha, vou fazer a como... melodia é assim, no fim de uma frase. Aí muitas vezes é claro, eu não cheguei a tempo. Com este tom. Exatamente. Em francês é. Eu Exatamente. vou fazer Mas vou pensar no Olha, espanhol. vou fazer como nos para outro Oscars, eu vou dia, pôr a é? música a tocar, que é para mandar o pessoal embora, que tem que ser. Begonha, Um obrigado. bom fim de semana. Tchau. Bom fim de Olivia, semana. obrigado, bom fim de semana.